Então, gente, obrigado pela presença, bom dia a todos. A gente está aqui reiniciando agora nosso fórum de debates legais, Fórum Nacional de Debates Legais. Hoje temos assuntos para variar muito interessantes com relação à reforma tributária, enfim, todas as coisas que estão inerentes a isso. A gente está voltando e eu espero que hoje a gente consiga começar a entender que a coisa vai funcionar um pouquinho, já começa agora no próximo ano, de 26 e 27 até 32. Então, o ideal é que, doutor, que a gente vá fazendo essas reuniões e depois possa gravá-las, né? E a gente fazer um arquivo de tudo isso, porque daqui para frente nós vamos ficar realmente muito ocupados com tudo isso. E temos você, doutor, aí a se esforçar e tentar atualizar todas essas coisas para nós aqui. Espero que tenhamos uma boa reunião. Muito bem, bom dia a todos. Nós realmente tivemos esse intervalo, até porque o Congresso parou, a reforma parou, ficou mais mídia do que mesmo realidade. Aquelas sondagens que são colocadas na mídia são mais para sentir a reação do público, enquanto isso o Congresso não avançou praticamente em nada. Agora nós tivemos algumas novidades, razão porque nós estamos retomando. Então eu coloquei esses temas aí para nós debatermos, porque eles foram startados. Inclusive agora no dia 16 de maio nós tivemos novidade, que nós vamos falar um pouquinho aqui agora. E vamos então fazer aquela abertura oficial, se eu não acertar como é que é. Acho que é aqui. Eu acho que eu estou acertando. Muito bem, nós colocamos para nós conversarmos hoje três itens relativos à reforma tributária e tratando de matéria trabalhista, até porque nós temos uma coisa urgente que as empresas precisam se preparar, que entra em vigor, se não for modificado, porque era para ter entrado em vigor há um ano, está programado para entrar em vigor no dia 1º de julho, que é a questão da vedação por portaria do trabalho aos domingos e feriados para o setor comércio em quase todos os segmentos, inclusive o comércio atacadista distribuidor. Então, nós vamos comentar um pouquinho e vemos alguns caminhos que poderíamos trilhar para que continuasse como hoje se encontra, né? Podendo funcionar normalmente com negociação direta entre a empresa e o empregado, o empregador e o empregado. E o que volta a ser é como era antigamente, que tem que ser através das entidades sindicais. No item 1, nós temos o 1.1, que é como ficam os incentivos fiscais com a reforma tributária, alguns ajustes necessários para que a reforma realmente não traga muitos dissabores para os contribuintes, e a questão da instalação do Conselho Superior do IBS, que é o nome dado pela legislação, ao comitê do IBS, ao comitê gestor do IBS. Então, são esses temas aí que nós vamos procurar abordar. Reforma tributária, como ficam os incentivos fiscais? Nós sabemos que desde 2017, quando foi publicada a Lei Complementar número 160, que os incentivos fiscais findariam em 2033, independente de reforma tributária.
Quando a reforma veio e avançou, ela deixou reservado esse período, esse período de transição para a interrupção ou o encerramento dos incentivos fiscais, basicamente os incentivos fiscais relativos ao ICMS, dado pelos estados e pelo Distrito Federal. Então, ficou certo que a partir de 2029, isso está na Lei Complementar número 160, e o setor comércio, na verdade, se por acaso continuasse a redação originária da Lei Complementar número 160, já não teria mais, né, o incentivo fiscal através daquele trabalho que foi feito, inclusive com muita luta aqui neste fórum, que houve a prorrogação também até 2032, equiparando o benefício do comércio ao mesmo benefício da indústria. Então nós nem teríamos mais, mas agora teremos sim até 2032. Só que em 2029 haverá uma redução do percentual dos incentivos fiscais. Em 2030 aumentará essa redução. 2031 também aumentará mais um pouco. Em 2032 aumentará até o dia 31 de dezembro de 2032 os incentivos sejam encerrados. Então, a partir de 2033 será zerado. Bom, com a extinção dos incentivos fiscais, haveria imediatamente um aumento na arrecadação? Não, o estudo que está sendo apresentado pelo pessoal responsável pela regulamentação da reforma tributária é de que, em vez de aumentar a arrecadação com a extinção dos incentivos fiscais, haverá, consequentemente, uma redução na alíquota padrão do IVA, do IBS, né? Então, do IBS com a CBS, né, com esse imposto misto, esse tributo misto. Então, eles querem que, com a extinção dessa exceção que eles consideraram como exceção os incentivos fiscais, ao extinguir os incentivos fiscais, obviamente, a carga tributária reduziria para todos, através de uma redução da alíquota padrão. Alguns incentivos do período de transição de 2029 a 2032 serão compensados. Então, a redução automaticamente, para manter o mesmo padrão da empresa, alguns incentivos serão compensados através dos fundos. Nós sabemos que a reforma tributária ela está criando dois fundos, já criou dela através da emenda constitucional número 132, já criou dois fundos. Um de compensação dos prejuízos das empresas, com a redução dos incentivos fiscais, e outro para a equalização da arrecadação dos entes federados, dos estados e do Distrito Federal e dos municípios, com a modificação, com a implantação da reforma tributária, outra vez com a perda de algum investimento de alguma empresa em certo estado ou em certa região. Então, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que é destinado aos estados, aos municípios e ao Distrito Federal, e o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais, que é destinado às empresas no período de transição de 2029 a 2032. Para 2033, haverá extinção para todos, por conseguinte, não haverá mais nenhuma compensação. Esse fundo de compensação é interessante e eu sou bastante questionado como isso funcionará. E eu coloquei esse dispositivo aí na tela, até para ficar registrado, ele é meio longo, mas ele resume tudo. Ele está no bojo da Lei Complementar número 214, que é a lei que regulamenta a reforma tributária. É a lei matriz da reforma tributária que veio depois da Constituição, trazendo todas as normas pertinentes à regulamentação da reforma tributária. No artigo 384, que vocês podem ler comigo aí, tá? As pessoas físicas ou jurídicas titulares de benefícios onerosos relativos ao ICMS, esses benefícios onerosos eles vão ser classificados através de uma análise junto à Receita Federal do Brasil. Em função da redução do nível desses benefícios previsto no parágrafo 1º do artigo 128 do ato das disposições constitucionais transitórias, esse parágrafo foi colocado pela reforma tributária,
Emenda Constitucional 132, né? No período de 1º de janeiro de 2020, vocês estão vendo aí? Deixa eu ver se eu tiro aqui. 2029, que é como eu falei, ó, de 2029 a 31 de dezembro de 2032, que é o período que vai reduzir os benefícios fiscais do ICMS, serão compensados por recurso do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros Fiscais, instituído pelo artigo 12 da Emenda Constitucional número 132 de 2023, que é a emenda da reforma tributária. Então, o artigo 12 da emenda criou esse fundo, criou os dois fundos, esse e o que eu falei, que é de desenvolvimento regional. De acordo com os critérios e limites para apuração do nível de benefício e de sua redução, com os procedimentos de análise dos requisitos para a habilitação do requerente, a compensação estabelecida na lei. Veja bem, então vai haver uma análise, você pede a habilitação a partir já de 1º de janeiro de 2026, vai ter mais na frente registrado isso aí, também está previsto na Lei Complementar número 214, a empresa pede essa habilitação para começar a compensar em 2029. Então, o período de habilitação é de 2026 a 2028 e o período de benefício de contemplação é de 2029 a 2032. Vocês estão vendo, nós estamos vendo aí, isso está previsto no parágrafo único do artigo 338 da Lei Complementar 214, o seguinte, ó, período de habilitação das empresas, 1º de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 2028. A lei, nós vamos comentar mais na frente sobre os detalhes, a lei traz todos os requisitos necessários para essa habilitação. Traz o passo a passo, toda a normatização, quem pode ter direito, quem não terá direito, o procedimento para a habilitação, o recurso quando foi indeferido o pedido. Então, isso vai ficar como matéria mais na frente, porque nós vamos ter isso, obviamente, entrando em vigor só em 2029, e é matéria para se tratar de 2026 a 2028. Mas atendendo a alguns questionamentos que me foram feitos, eu trouxe logo essa antecipação da matéria para ir ficando registrada. Como o Sandoval falou no preâmbulo, a gente vai, a proporção que formos nos encontrando, aprimorando, trazendo mais alguma informação para ir ao final, para ao final nós termos a contextualização total da reforma tributária. A reforma e os incentivos fiscais. Vamos pensar aqui quais são as suas consequências, ou as consequências com a redução e com a extinção. Possível retorno das empresas aos estados de origem. Muitas empresas, durante a guerra fiscal, demandaram para cidades menores, para estados menores, em busca de incentivo fiscal, em busca de espaço físico, em busca de um comércio mais atrativo. E com a perda do incentivo fiscal, poderá haver esse retorno dessas empresas aos seus estados de origem. Estudo apresentado demonstra que o estado que poderá ser mais beneficiado é o estado de São Paulo. O seu secretário de Fazenda, o Samuel Inoshita, ele já tem dado algumas entrevistas afirmando que vem recebendo consulta de empresários. E o mesmo tem acontecido com muitos escritórios de advocacia que trabalham com planejamento, no sentido de que devo retornar, devo abrir uma filial, como proceder, quer dizer, já tem as empresas pensando no planejamento para 2029. Bom, o Rodrigo Espada, que é o presidente da Federação Brasileira dos Fiscais de Impostos e Tributos Estaduais, afirma que não vai ser bem assim como se diz. As empresas vão decidir olhando o mercado consumidor, aquela atração que já tem no local onde hoje está situada, onde estão a matéria-prima, a proximidade da matéria-prima e a mão de obra qualificada. Nós sabemos que a mão de obra qualificada ela está mais centrada nos estados do Sudeste, mas para algumas atividades nós temos outros estados que estão bem avançados.
Por incrível que pareça, os estados do Nordeste estão muito bem desenvolvidos em TI, assim como o estado de Goiás, coisa que não tem muito dos outros estados maiores, mas o incentivo e o investimento em TI, principalmente nos estados do Nordeste, aqui nós temos no Ceará, eu estou falando aqui do Ceará, um incentivo muito grande, um investimento muito grande, eu não sei se vocês sabem, mas todos os cabos internacionais que atravessam o Oceano Atlântico, trazendo os sinais de internet, todos eles estão chegando na cidade de Fortaleza, no Ceará. E com isso aqui foram criadas diversas estações para receber os sinais e retransmitir. E então tem crescido bastante. Nós sabemos que agora a proposta de alguns estados, o Ministério das Comunicações, principalmente com o novo ministro, o ministro que entrou agora, está estudando colocar um outro posto de entrada desses cabos no sul, Paraná ou Rio Grande do Sul, não sei ainda qual estado que estão estudando. Então, eu quero levar um para o Amazonas, são mais três. Então, Fortaleza hoje está um, somente só tem esse de Fortaleza, então eles dividiriam em mais três. O Ceará receberia mais um aqui no Cais do Porto, na região do Pecém, que fica a 50 quilômetros mais ou menos do atual em Fortaleza. Então, nós teríamos mais quatro postos de entrada no Brasil de cabos oceânicos, interoceânicos, e ligando a Europa, os Estados Unidos, ao Brasil através de cabo submarino para a internet, para toda essa tecnologia. Então, existe esse estudo. E com isso, o Ceará perderia, obviamente, algum incentivo do que tem hoje. Bom, mas você vê o seguinte, que o próprio presidente da entidade que fiscaliza diz que as empresas, obviamente, terão muito esse cuidado, e é minha visão também, que não é um casamento de longo prazo que vai se acabar imediatamente, porque a estrutura que está montada para voltar para os estados de origem, talvez não encontre espaço físico ou estrutura de logística para tudo isso. Mas com certeza as centrais de abastecimento, aquelas centrais de compra de grandes grupos que hoje estão centralizados mais em locais para facilitar a logística, e deverá haver algum remanejamento em virtude da inexistência do incentivo para a sua localização. Então, nós temos grandes grupos empresariais, é, inclusive de importação, que espalharam as suas centrais de compra ou de distribuição por diversos estados do país, facilitando a logística. Talvez com a perda do incentivo possa vir a ocorrer os seus remanejamentos, os seus deslocamentos. Ajustes necessários e imediatos para trazer segurança jurídica. Regulamentação quanto à competência dos entes tributantes. Existe uma sondagem, uma briga entre municípios, ainda não foi ainda consolidado esse entendimento entre os municípios, entre os estados, entre a própria Receita Federal, na questão de como cobrar, de como avançar ou de como controlar a sua parcela na arrecadação. Eu vou falar mais na frente, que tá até judicializada o funcionamento do comitê gestor, que eu coloquei mais embaixo aí. Então, a insegurança de alguns setores também. Nós sabemos que a reforma tributária está estabelecendo que o IBS e a CBS são tributos não cumulativos e com a não cumulatividade plena, não cumulatividade ampla, significando que tudo que é de subsídio gera crédito fiscal. E nós temos alguns segmentos, alguns setores que não emitem nota fiscal, hoje não geram crédito. Então, por exemplo, a locação de imóveis, que é muito acentuada, porque muitas empresas não têm o seu bem imóvel próprio, faz a locação, e aquela despesa vai gerar ou não o crédito para o IBS e para a CBS. Então, isso precisa ser bem visto e bem regulamentado para que acabe com essa insegurança. Essa questão da competência que eu coloquei no primeiro item desse slide diz respeito a quem pode acionar a justiça. É o município? É o Distrito Federal? É o Estado? É a União? Nós sabemos que na divisão de competência hoje, a Receita Federal continuará tendo a sua competência no que diz respeito à CBS.
e os estados e o município no que diz respeito ao IBS. Mas em que nível? Em que nível, em que parcela do IBS é o município que tem a competência? Em que nível, em que parcela do IBS é o Estado, é o Distrito Federal que terá a competência? O Superior Tribunal de Justiça, que é na reforma tributária, digamos, o tribunal, a jurisdição que recebeu a incumbência de julgar tudo isso aí. Então, originariamente, as questões ligadas ao IBS e à CBS serão da competência do STJ, estudo feito internamente na análise do que hoje já existe, através da Lei Complementar número 214 e da Emenda Constitucional número 132, é que haverá o triplo de demandas junto ao Superior Tribunal de Justiça. Até porque hoje essas questões elas começam na Justiça Estadual, passam para os tribunais estaduais, de primeira e segunda instância, obviamente, e sobem para, se for federal, para o Tribunal Regional Federal, se for do ICMS, sobe para o STJ. Então só chega o STJ já em terceira instância. Com o IBS e a CBS, chega ao STJ em primeira instância. Então, estão vendo que já vai aumentar muito essa questão da litigiosidade, enquanto não for estabelecida uma regulamentação bem específica. E isso ocorrerá quando nós tivermos o pleno funcionamento do comitê gestor, que já é para funcionar a partir de 1º de janeiro de 2026. Já é para ter verba para estar funcionando estruturadamente no dia 1º de janeiro de 2026. E haverá também, óbvio, alguns desencontros entre os contenciosos da CBS, como eu já disse, que vai para a Receita Federal, e do IBS, como eu disse, que vai para o comitê gestor do IBS. Então, são dois órgãos que têm que caminhar junto para que não haja muita distinção ou diferença entre o comportamento no julgamento do contencioso administrativo tributário, no que diz respeito aos dois tributos, a CBS e ao IBS. Nós temos que ver ainda que ainda tem um imposto seletivo de competência da União que vai também para a Receita Federal. A instalação do Conselho Superior, emendou aí, esse M não existe, é superior do IBS, esse M aí está aí de gaiato, né? Então deve ser de mestre, alguma coisa nesse sentido, mas é Conselho Superior do IBS. Aí, pessoal, no dia 16 de maio, conforme previsão na Lei Complementar número 214, os estados e o Distrito Federal se reuniram no Concefaz e instituíram o Comitê Superior do IBS. Está aí o pessoal na telinha, à distância, está aí diversos secretários, tal de São Paulo, tal do Ceará, tá. O Brasil todo se reuniu. E só que não tem ninguém relativo aos 5 mil e tantos municípios, porque o que está acontecendo é interessante no que diz respeito aos municípios. O certo é que no dia 16 de maio, atendendo ao comando da Lei Complementar número 214, o Conselho foi instalado com 27 titulares e 27 suplentes. São os secretários de Fazenda dos estados do Distrito Federal e alguma autoridade da Secretaria da Fazenda dessas unidades, como na condição suplente. Então, nós já temos 54 membros no, no, no Conselho Superior do IBS, o Comitê Gestor. Está faltando 27 representantes dos municípios. Vocês sabem qual é a briga entre os municípios? Nós temos os municípios de grande porte e os municípios de pequeno porte. Nós temos uma associação de município e nós temos um comitê de município. Eles resolveram o seguinte: dividir, como não é par o número, é, é ímpar, 14, 13, né, para dar 27. Então, assim, os maiores municípios ficam logo com 14 vagas, 14 titulares e 14 suplentes. E os menores municípios ficam com 13. Aí eles vão eleger entre si.
Quando abriram o processo eleitoral, os grandes municípios entraram na justiça e suspenderam o processo de eleição, de nomeação, porque eles entendem o seguinte: eles têm os 14, mas querem ter a metade dos 13, querem ter 7. Ou seja, eles querem 21 vagas, deixar só 6 vagas para os pequenos municípios. Aí foi judicializado, então, por essa razão. Ainda não tem os representantes dos municípios no Comitê Superior do IBS. Consequência, não pode fazer a eleição, porque para eleger tem que estar o comitê completo. Então falta entrar 27, falta entrar 27. Então, quando entrar esses 27, é que poderá acontecer a eleição do presidente. E sem a eleição do presidente, não pode ter a regulamentação e não pode entrar o dinheiro para que o comitê possa contratar os profissionais, possa vir a funcionar. Então, enquanto o município não resolver a questão entre si, o comitê não funcionará. Resultado disso tudo, foi encaminhado para o Congresso Nacional uma PEC, porque tem que alterar a composição lá na emenda constitucional 132, na Constituição Federal. Então, estou mandando uma PEC para regulamentar e acabar com o litígio. Na PEC seria o seguinte: 13 de um grupo e 14 do outro grupo. Como 14 já está indicado, mas não são aceitos por questão de vir o conjunto completo dos 27, então tem que ser o Congresso Nacional, através de uma PEC, que vai resolver isso. Aí, como disse, será que nós teremos tudo isso regulamentado para entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2026? Vamos aguardar. Atualização. Relações trabalhistas. Só para registro, pessoal. A PEC da jornada 6 por 1, como está sendo chamado, PEC é proposta de emenda constitucional. Tem que aumentar, modificar a Constituição para modificar a jornada dos trabalhadores. Hoje é 6 por 1. Trabalham 6 dias na semana e descansam em um dia. Essa é a jornada normal. A proposta que está tramitando no Congresso Nacional é 4 por 3. Então, trabalhariam 4 dias, descansariam 3 dias. Mas o pior de tudo isso aí, pior que eu digo, para que as empresas possam se adequar, é que não haverá a redução salarial. Então, o trabalho, a jornada de trabalho é a mesma, o salário não se altera. Então, isso é um pouco complicado, porque não pode ser assim de uma hora para outra, até porque isso vai influir diretamente no custo operacional das empresas. Mas tem essa PEC tramitando no Congresso Nacional, a ser mexido com quem de direito. Trabalhos aos domingos e feriados. A lei, nós tínhamos o seguinte: primeiro era vedado, segundo, aí passou a, a ser autorizado o trabalho do comércio e da indústria digamos, nos domingos e feriados, dependendo de três situações. Primeiro, negociação coletiva. Segundo, uma lei municipal. Terceiro, o o acordo entre o empregador e os empregados. Bom, em 2000 veio a lei 10.101. Essa lei ela veda a negociação direta entre os empregadores e os trabalhadores. E diz mais que tem que ser através de convenção coletiva de trabalho a negociação para o funcionamento, ou uma lei municipal. Se tiver a lei municipal autorizando o trabalho do comércio aos domingos naquele município, não precisa dos acordos, pode trabalhar, não tem problema. Pode fazer o escalonamento. Se não tem, tem que ir para a negociação coletiva, conforme o texto da Lei 10.101 de 2000. A portaria número. Deixa eu ver o número dessa portaria. A portaria 671 de 2021
liberou o funcionamento do comércio aos domingos e feriados, desde que houvesse uma compensação e uma negociação entre empregador e empregado. Diversos dispositivos foram colocados, ela veda e, ao mesmo tempo, dá uma regra enorme de exceção. Então, no parágrafo, no anexo que tem nessa portaria, anexo 4 dessa portaria, tem o inciso 2 que diz respeito à regulamentação do trabalho no comércio. E lá, essa portaria número 671 trazia 28 exceções. 28 exceções à regra. Qual é a regra? Não pode trabalhar sem convenção coletiva. Porém, podem trabalhar. Aí, 28 exceções. Comércio varejista, específicos, comércio atacadista e distribuidor de produtos industrializados, comércio em geral, e revendedor de tratores, caminhões, automóveis, veículos similares, e o comércio varejista em geral. Tudo isso aí podia funcionar com acordo entre patrão e empregado. Em 2023, nós estamos hoje em 2025, foi baixada a portaria pelo Ministério do Trabalho e Emprego, número 3.665. Essa portaria revogou a autorização para diversos, vamos lá, comércio varejista de peixe, comércio varejista de carnes frescas e caça, comércio varejista de frutas e verduras, comércio varejista de produtos farmacêuticos, farmácias, inclusive manipulação de receituário. Comércio de artigos regionais nas estâncias hidrominerais, também foi revogado. Você vai visitar, passear, não pode comprar um produto lá se não tiver uma autorização do sindicato para funcionar. Comércio em hotéis, lojinha dentro de hotel. Comércio em geral, não especificados. Comércio atacadista e distribuidor de produtos industrializados, atinge diretamente o nosso segmento. O comércio de revendedor de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares, que eu já falei, e o comércio varejista em geral. Isso aí foi tirado da exceção e voltou para a regra geral, que depende de negociação coletiva. O problema é o seguinte, é que eles colocam, para mais dúvida, que tem que ser através de convenção coletiva. Pessoal, nós temos 3 negociações coletivas que regulamentam as relações trabalhistas no Brasil. Nós temos a Convenção Coletiva de Trabalho, nós temos o dissídio coletivo e temos os acordos coletivos de trabalho. Vamos cada um. A convenção coletiva, que está no texto da Lei 10.101, ela tem que ser feita entre sindicatos, sindicato patronal e sindicato dos trabalhadores. Então, exige a atuação dos dois sindicatos. O dissídio coletivo é entre os dois sindicatos ou mais sindicatos, com a interveniência do Poder Judiciário Trabalhista e a decisão é através de sentença, não é através de convenção, é através de sentença. Então, dissídio significa litígio trabalhista, né? Então, não houve consenso, vai para a justiça decidir. Então, uma sentença do Tribunal de Justiça é que isso substituiria a convenção coletiva de trabalho. E o acordo coletivo de trabalho, ele é firmado entre o empregador, uma empresa, ou um grupo de empresa e o sindicato dos trabalhadores. No Brasil, os acordos coletivos de trabalho eles podem se sobrepor às convenções coletivas e têm proteção dentro do texto da Constituição Federal, porque é uma negociação coletiva. E por ser uma negociação coletiva, ela não precisa ser chamada de convenção, ela pode ser chamada de acordo. Então, eu acho que é uma falha na redação da lei quando não cita que poderia ser por convenção ou acordo coletivo. Convenção ou acordo coletivo. Mas, pela aplicação do dia a dia, nós podemos afirmar que pode ser sim, por convenção ou acordo coletivo. Mas o empresário não poderá mais, a partir de 1º de julho,
funcionar nessa situação é negociando diretamente com o empregado. E terá que procurar o sindicato dos trabalhadores para negociar. E por que que eu digo mais que pode ser por acordo coletivo? Porque a convenção coletiva, ela abrange todo o segmento econômico daquela atividade, todas as empresas. O acordo pode ser uma ou mais empresas. Diga, 90% das empresas não querem trabalhar em feriado nem domingo, mas duas ou três querem. Então, essas duas ou três fazem um acordo coletivo lá com o sindicato obreiro e passa a ficar protegido pela norma trabalhista. Então, é nesse sentido que eu digo que pode ser por acordo coletivo. E era isso o que eu tinha para dizer, Sandoval. Obrigado, doutor, pelas explicações aí. Tudo isso aí é urgente, mas essa última que você falou é coisa para agora, para o mês que vem. Então, eu gostaria de repisar um pouco, repetir um pouco, se você puder falar um pouco mais sobre essa coisa dessa data aí. Se eu entendi direito, tem coisas que poderão funcionar para o nosso setor se tiver um acordo coletivo. E eu não sei se as empresas estão informadas o suficiente, que o tempo é exíguo. Pelo que eu entendi, nós temos pouco tempo para lidar com isso. Tudo bem, Sandoval. Eu coloquei para amarrar alguma. Alguém queira colocar mais, Sandoval? E aí, em seguida eu fecho explicando o que é possível, repetindo, obviamente, o que nós comentamos ano passado, mas mais diretamente. Alguém mais quer se manifestar sobre o tema? Damasceno, Oi, José. bom dia para todos, né? Nessa linha aí, nós, como entidade, poderíamos interceder em relação às empresas, junto a esses sindicatos, poderíamos ser um agente intermediador, já que, sim, existem vários sindicatos, dependendo da região onde cada empresa está, e a gente tem abrangência territorial dentro do estado total, isso caberia? É permitido? É possível? José tem diversos. Cortou um pouquinho, José, mas você está informando que tem diversos sindicatos espalhados no estado de Minas. Vou pensando o seguinte, Damasceno, nós temos um território aqui em Minas enorme, com diversas empresas em cada ponto do estado. Como entidade, a gente poderia interceder junto a esses sindicatos, poderíamos ser o intermediador dessa regulamentação, evitando que cada empresa tenha que entrar por si só com um pedido junto a sindicato por sindicato? Né, em todo canto, em todos os estados, nós temos sindicatos regionais, né? Sindicato que abrange mais de um município, sindicato que abrange só um município. Então, Isso. depende da localização física do estabelecimento para efeito dessa negociação. Então, é o estado que tem aquela base territorial, porque isso é feito por base territorial da entidade sindical obreira. Então, digamos, vamos pensar em Belo Horizonte. Se tem um sindicato só de Belo Horizonte e Betim, por exemplo, então as Uhum. empresas que estão estabelecidas têm que procurar esse sindicato. Se tem um sindicato lá em Juiz de Fora, e lá tem uma empresa de lá, vai ter que procurar o sindicato de Juiz de Fora. Razão porque uma convenção coletiva, de qualquer jeito, não abrangeria todo o Estado. Não tem condição de abranger todo o Estado. Porque é em sindicato de base, não é em federação. A federação é que cobriria todo o Estado, mas é em sindicato de base. E todo sindicato de base tem sua base territorial. E só nessa base territorial ele tem representatividade. Razão porque tem que ser o sindicato da localidade. E tem que ser pela empresa ou entidade, como nós poderíamos ser o agente intermediador? Se tiver Solitário. um sindicato, veja bem, se tiver um sindicato, as entidades sindicais têm, por exemplo, no Paraná, tem representatividade sindical. Minas Uhum. Gerais é uma associação. A É uma associação associação. não, ela pode intermediar, ela pode ser, digamos, interveniente, mas ela Uhum. não pode assinar o termo como sendo parceiro, como sendo parte. Ela pode ser interveniente, mediadora, mas não Uhum. poderá ser parte porque não tem representação sindical. Entendi. Então, é uma entidade civil, não tem essa prerrogativa, mas pode intermediar.
Eu quero Tá. dizer que aqui mesmo no Ceará, não sei se a Kátia está nos ouvindo, nós somos bastante procurados, a CAD aqui é mais atuante nessas relações do que o próprio sindicato da categoria patronal local. Então, nós temos atuado bastante, inclusive, o movimento de motoristas que querem sua independência, querendo ir para o sindicato dos transportadores, aquele negócio todo. Há uma certa confusão, porque nós temos empresa atacadista que tem outra empresa de logística, né, paralela, e essa empresa de atacadista vai para o comércio e a de logística vai para o setor de transporte, não tem jeito. Então não dá para casar duas ao mesmo tempo, né? Então funciona assim. Aí dá para dizer assim, cada uma dentro da sua área de competência, na sua base territorial. Mas a entidade civil ela tem capacidade de intermediar, não como parte, mas como disse, como interveniente. Ok. Obrigado. Mas alguém quer questionar mais algum ponto? Voltando aqui à colocação do Sandoval é o seguinte: essa medida, essa modificação, ela entraria em vigor em 2024. Aí houve um trabalho de base junto ao ministro. Na época, inclusive, houve uma função, acho que é o Nex, né? Não é, José? O nome. A Unex também trabalhou isso. Hoje o presidente da BAD é o mesmo presidente também dessa entidade. Foi o Eu Nex. sei que eles estão trabalhando nesse sentido, mas é promessa de campanha, né? Essa regulamentação, essa modificação dentro dessas relações trabalhistas, é promessa de campanha do atual governo. E o ministro, nós conhecemos que é um ministro excessivamente trabalhista, né? De defesa dos trabalhadores nesse sentido. Então, ele prorrogou por mais um ano. Então, era para ter entrado em vigor o ano passado, e está previsto, foi prorrogado duas vezes, está previsto para entrar em vigor agora no dia 1º de julho. Eu não sei se vai conseguir essa prorrogação. Se não conseguir, os acordos individuais de trabalho entre o empregado e o empregador vai ter que ser levado para homologação no sindicato obreiro. Os que existem hoje, pode ser, a empresa pode pedir ao sindicato obreiro para homologar. O sindicato obreiro homologou, surtiu o efeito da lei. Está resolvido o problema. Então, não é muito difícil de solucionar isso aí. Obviamente que vai trazer para a relação ou a figura do sindicato obreiro, que está um pouco, né, esmorecida, está um pouco cansada e sem muita verba, porque acabou a compulsoriedade da contribuição sindical. Mas a norma traz para dentro das relações trabalhistas, novamente, o sindicato obreiro. Mais colocações? Eu realmente fiquei preocupado agora. Você já tinha relatado isso lá atrás e essa prorrogação também. E você também agora citou, junto com o Joselto, que a Unex deve estar trabalhando, nesse aspecto. E seria conveniente, se eu vou tentar fazer isso com relação ao Nex, com o Leonardo, e saber que pé que está, se tem chance, ou se tudo vai ser resolvido da forma que você falou aí, com a homologação do sindicato obreiro de cada região do sindicato, né? Como você falou, pode ser Belo Horizonte, Belo Horizonte, Betim, Betim, Juiz de Fora e assim por diante, né? Serve para todos os estados como uma referência apenas de legalização do sindicato que domina aquele território, o território do sindicato do nosso setor. Então, Sandoval, não é o sindicato do nosso setor, é o sindicato. não, é obreiro, mas É obreiro, é. O obreiro tem então, o mas, sindicato do mas, mas comércio, né? Porque, então, vamos mas dizer o seguinte, nós temos o sindicato do comércio atacadista, distribuidor, só do comércio atacadista, mas temos a maioria dos sindicatos obreiros são sindicatos do comércio, normalmente com mais tendência para o varejo do que mesmo para o atacado. Aí, mas nessa região, não tendo o sindicato específico da categoria, aí vai para o outro sindicato, para onde é recolhida alguma contribuição ou onde tem a convenção que aquela empresa segue. tá. Mas seria interessante a gente entender que pé que está, que é o Next está. Até se foi pautado pela Unex, né, Sandoval? Porque a gente não sabe se foi pautado.
ela estava em discussão a NR1, né, que houve uma prorrogação agora, mas essa questão específica a gente não tem conhecimento se foi pautado. Acho que vale a pena mesmo avaliar. Porque isso é importante. Tá aí o start, né? O start é a função do fórum, é trazer essas orientações e o acender dessas luzes para que as entidades possam tomar suas posições, né? Possam avançar no sentido político possível, né? Eu não sei se eu fiquei assustado demasiadamente sem necessidade, mas é uma coisa que, se não arrumar, 1º de julho pode ter um monte de problemas aí para o nosso setor. Eu realmente estava dormindo no ponto aí com relação a isso. Mas você, doutor, já tinha falado isso ano passado. Eu esqueci, nem liguei mais. Se você não traz isso agora à tona, ficava, para mim, passava totalmente. Mas ainda bem, está em tempo ainda. Está em Tem tempo tempo. ainda. É, Tem tempo e tem muita empresa atacadista que não funciona nesses dias, né? Que já não funciona nesses dias. E mais um detalhe, pessoal, para não se assustar tanto. Pode ser que já esteja nas convenções coletivas locais. É procurar ver se já está na convenção, porque já existem muitas convenções a negociação para esses dias dos feriados anuais, dos feriados locais, esses feriados, já tem muita convenção tratando dessa matéria, viu? Então é bom A ver própria isso. Federação do Comércio, Damasceno, que tem uma abrangência maior nesse sentido, né, e um interesse muito grande, ela já vinha trabalhando em algumas localidades de forma abrangente para isso. O que existe, o José, é que a federação ela pode ser politicamente e ter a competência para negociar, mas ela não tem competência para assinar a convenção coletiva, sabe? A convenção é do sindicato, ela só pode assinar a convenção na base territorial que não tiver sindicato constituído. Tendo sindicato constituído, ela perde a autonomia e passa a ser do sindicato. Mas eu acredito também que a maioria das empresas, nesse caso, já tem performado alguma negociação anterior com o sindicato local, alguma coisa assim, que já vem esse imbróglio há um bom tempo, né? Entre legislação de município, entre legislação do sindicato, entre convenção. Então, ou seja, já vinha isso há algum tempo. A minha orientação é que cada entidade solte ao circular alertando, né? isso é uma boa. O doutor, esse segmento que eu acho que de repente eles são mais atingidos, a maioria é só supermercado e o atacarejo, né? Porque não tem muita empresa funcionando em domingo, feriado. Pelo menos não vejo tanta empresa assim, vamos dizer, de outros segmentos, né? É alimento, né? João, tem empresa que funciona assim, dia e noite, noite e dia, direto, não brinca nem o carnaval. Então, é que Tem, eu não tenho aí uma. quando a gente vai falar uma norma, a gente não fala pela exceção, a gente fala pela regra geral, né? Então a Sim, gente sim, trata como se todos fossem assim. entendi. É. Nosso setor tem, João, porque tem muito caminhão que precisa sair para chegar em determinadas datas em outros estados. Então, ou Sim, seja, logisticamente, tem turnos trabalhando. não, a Sai do logística com domingo, né, certeza. José? Sai do É, domingo para chegar na segunda no ponto de descarga. Exatamente. Funciona, João. sim, sim. Principalmente São Paulo. São Paulo não para. Olha a propaganda, rapaz. É. Principalmente Sorocaba, venha morar em Sorocaba. Mas, mas é verdade, a gente tem um monte de associados que trabalham domingo. Muitos, muitos, muitos que trabalham sábado e domingo. Sim, E todo mundo que for atacarejo hoje trabalha sábado e domingo. É tá verdade. abastecendo, né? Com Então, certeza. eu acho que a sugestão do doutor Damasceno da gente fazer uma circular, e circular a circular, né, entre os associados, falando sobre isso e É talvez só um despertar, né, sugerir. Samuel? Só um alerta. É, isso eu acho Muito que bem. é positivo, eu acho que devia fazer isso sim. Muito bem. A Kátia está nos ouvindo, ela disse aqui no chat que estava nos ouvindo, Kátia, eu vou preparar circular para você
encaminhar para os associados da ACAD, vou encaminhar também para soltar pela ADASP, e aqueles que quiserem o modelo eu posso encaminhar, viu, José? Aí faz uma que dá quase um mesmo texto nacional, que vai ser a primeira finalidade, eu posso disponibilizar para vocês. É ótimo, Damasceno, até porque, assim, faz parte da gente, pelo menos, comunicar, avisar, informar, né, alertar. Eu acho que é fantástico. Obrigado. Muito bem. Pois até amanhã eu estou encaminhando essa circular para vocês. Eu coloco Ótimo, no WhatsApp, ótimo, tá bom? ótimo, ótimo. Doutor Fernando, o senhor quer tecer algum comentário, amigo? Apenas agradecer a oportunidade, né? Pelas informações aí, né? Muito obrigado e muitas felicidades aí para vocês. Muito obrigado, doutor Fernando. Eu só queria registrar aqui também que amanhã, às 16 horas, a ABAD estará trazendo duas autoridades na reforma tributária para discutir alguns temas da reforma tributária através do seu comitê jurídico. Então, vocês que não receberem ainda o convite, é aquela sala da própria ABAD, é importante para maiores esclarecimentos, que acho que agora a coisa vai começar a fluir e todos nós precisamos estar bem orientados. Então, as orientações são sempre muito pertinentes. Fica registrado aqui o convite. Amigo Sandoval, vamos encerrar e vamos tratar de ir para casa almoçar, né? Isso. Gente, todos vocês, muito obrigado pela presença, pela participação. Doutor Damasceno, mais uma vez, muito obrigado por esse esforço que você faz aí para nos atualizar, trazer as novidades, enfim, indicar bons caminhos para os nossos procedimentos. Muito obrigado a todos vocês, que tenhamos um ótimo dia, ainda um resto de semana muito bom, bons negócios a todos, fiquem com Deus. Amigo Prazer em Sandoval, revê-los. grave que você disse aí, que daqui a pouco a gente volta, mas eu esqueci um assunto importante. Vamos lá. Mas se você não quiser, a gente corta e põe no final. É o seguinte, pessoal. Vocês ouviram notícias, está bem quente, sobre o ensino à distância, EAD. Há uma regulamentação. Tinha muita faculdade já implantando alguns cursos, inclusive recebendo matrícula de curso que não tinha a autorização para funcionar no regime de EAD, ensino à distância. É o caso de algumas faculdades e universidades oferecendo curso de direito, fazendo matrícula do curso de direito, curso de medicina, que são essencialmente presenciais. Então, cinco cursos eles foram, na regulamentação do Ministério da Educação agora, proibidos de ser à distância. E os cursos EAD, que o pessoal está dizendo, não, agora prejudica muito esses cursos à distância, porque vai exigir uma prova presencial. Isso sempre foi exigido. Pelo menos uma prova presencial em um polo, por isso se cria os polos desses cursos nas regiões para poder matricular, é para dar uma certa assessoria e assistência ao aluno. Então, já vinha sendo pelo menos uma prova de cada matéria presencial. O que aconteceu é que com a pandemia foi aberta uma exceção. Então, fazer tudo à distância, inclusive as provas. A coisa voltou ao seu curso normal, de você fazer uma prova, mas não altera. Só que ainda vem mais um detalhe importante, que os que já estão matriculados e que na matrícula sabia que não ia ter a prova presencial, vão até o final sem ter a prova presencial. Só vai ter prova presencial os novos matriculados. E não precisa, por exemplo, uma faculdade que está no Rio de Janeiro, a exemplo, e você se matricula em São Paulo, você não precisa ir ao Rio de Janeiro, não, que a faculdade vai dar um jeito para ter um polo ou um local para atender para as provas, digamos, em Sorocaba, em Barueri, na ADASP, na ADEMIG, e deslocam a pessoa para aquele local e faz a prova lá. Então, isso vai ser resolvido. Dentro desse tema, Sandoval, nós vamos ter um fórum especial na próxima quarta-feira para tratar novamente da retomada do curso, o que avançou nisso e como está e o que vai ser feito a partir de então. Então, na próxima quarta-feira, vocês já ficam todos convidados para nós tratarmos do curso EAD do setor atacadista distribuidor da Uniabate. Ok, Sandoval? Você vai mandar o convite? Vou sim. Ótimo.
Que bom, É por isso que eu maravilha. disse, agora que o amigo vai poder encerrar. Então tá bom. Aí diga o que eu já disse, né? Não, mas tudo bem, olha, com esse recorte que o Damasceno fez, muito importante com relação ao ensino à distância, a gente colocou mais isso aqui no nosso contexto, né, no conteúdo. E eu agradeço mais uma vez, então, a todos vocês. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, doutor. E tenhamos todos aí um final ainda, metade de semana, bons negócios e fiquem com Deus. Um Tá abraço, até bem, mais. abraço a Boa todos. semana. E que Abração, o pessoal. nosso galo ganhe, o vovô ganhe, né? É isso, vamos em frente. Vamos que vamos. Frente. Um abraço a todos.